E hoje eu resolvi falar sobre um assunto que é muito importante, tão importante como saber, né, fazer a técnica cirúrgica o mais adequada possível, o mais dentro dos princípios possível, né? É importante também o pós-operatório. Porque a gente tem que, afinal, o paciente vai ficar em casa 7 dias depois da nossa cirurgia e ele vai precisar tomar cuidado, né, com a região onde ele fez a cirurgia. É ele que vai tomar os cuidados, né, vai limpar a região, vai fazer escovação. Então, a maneira como ele faz isso pode ditar a recuperação no pós-operatório. Então, veja como que isso é importante. É tão importante que eu recomendo que você tire um tempo para explicar isso para o seu paciente, de que a recuperação depende dele também, tá? Depende do que ele vai fazer naquela semana, tá? De como que ele vai se comportar aquela semana. Principalmente para os pacientes fumantes, principalmente para os pacientes baladeiros, principalmente para os pacientes que são malhadores, né? Que não podem ficar um dia longe da academia. Então, os pacientes que a gente fala assim, ó, você não vai poder fazer academia por uma semana. O quê? Parece que você, né, tirou o rim da pessoa. Mas a gente precisa explicar isso para eles, tá? Eles precisam estar cientes de que isso é uma coisa que vai acontecer, tá? Então eu aconselho fazer um papel também, ó, com todas as especificações. Depois eu vou deixar a cópia desse papel aqui para que vocês possam imprimir lá no canal do Telegram, no canal do Cirurgião Jedi, para que vocês possam imprimir e entregar para o paciente de vocês no pós-operatório, tá? Nele vai constar um local para ele botar o nome dele, para ele assinar. De repente é bom que você bata uma foto e coloque no prontuário do paciente, né, que você está entregando isso aqui para ele, porque é importante que ele tenha, né, como relembrar tudo que você falou. Então, é importante que ele evite exposição ao sol, por quê? Sol, calor, a gente sabe que aumenta a vasodilatação em regiões onde você teve uma ruptura dos vasos, né? Pode dissolver aquele coágulo que está lá prendendo, a dilatação pode, né, soltar aquele coágulo que está prendendo ali o sangramento e começar a sangrar novamente. Alimentos duros, né? Não fazer esforço, o paciente também falar para ele evitar cozinhar aquele dia, porque tem algumas pessoas que cozinham, né? Fazem a própria comida. Então, às vezes, nesses dias é importante que ele evite ficar no fogão, ficar em lugares quentes, tá? Justamente por causa disso. Pelo menos nos 2 a 3 primeiros dias, né? Pelo menos até o retorno, né? Para você fazer a remoção de ponto, é importante que a pessoa evite também fazer esforço. Então, pelo menos uma semana sem academia, sem exercícios físicos, né? Sem atividade física. Se é um paciente, eu já tive paciente que era estivador, eu tive paciente que é personal trainer. Então, para ele é complicado, mas ele vai ter que ficar uma semana sem trabalhar. Porque o trabalho dele exige um esforço físico que ele não vai poder fazer, né? Então, a gente tem que também estar atento, principalmente às informações que o paciente colocou lá na anamnese, quando você fez a anamnese, tá? Eu tenho um paciente, por exemplo, que era pizzaiolo, né? Então, como é que ele vai trabalhar? Não tinha como trabalhar, né? Ele tem que ficar em repouso. Também, em relação à dieta, né? Então, uma dieta alimentação gelada e pastosa por pelo menos, a gente coloca aí 2 dias, né? Os primeiros 2 dias é importante que o paciente tenha uma alimentação gelada e pastosa. Por quê? O gelado, a gente sabe que o gelo é um dos melhores anti-inflamatórios que existe, né? Ele tira o edema, ele tira o rubor e ele tira o calor, que é a febre. Então, ele vai diminuir a dor, ele vai diminuir o edema, vai causar uma vasoconstrição ali na região para evitar, né, que aumente a quantidade de sangue naquela região. Então, ele é muito bom, tá? Ele é muito bom principalmente para controlar o edema. E se o paciente você explicar certinho que ele tem que pegar um gesso, botar dentro de um saquinho plástico, enrolar no pano de prato, pôr no rosto, o máximo que ele conseguir nos primeiros... a gente fala de 24 a 48 horas, né? Que é quando tem esse efeito mais drástico da cirurgia, né? Onde você pode ter uma reação inflamatória mais exagerada. Você vai ver que o paciente vai ter um conforto muito maior no pós-operatório. Que ele deve escovar os dentes, porque tem paciente que acha que tem que ficar uma semana sem escovar os dentes, então você tem que avisar ele que ele tem que escovar os dentes, ele tem que escovar a língua, que ele tem que evitar mexer na região da cirurgia, mas o resto ele tem que fazer. E com relação ao bochecho, tem gente que fala para o paciente fazer bochecho, eu não gosto, tá? Porque você fala para o paciente fazer bochecho leve, ele não sabe o que é bochecho leve. Ele faz um processo a vácuo na boca e aí remove o coágulo do lugar e começa a ter alveolite.
Depois que eu parei para falar para os pacientes não fazer bochecho, as coisas começaram a melhorar, né? Eu comecei a ter menos problema no pós-operatório. Então o paciente também não fazer bochecho no pós-operatório, ele descansar com a cabeça mais elevada, né? Porque isso, com a cabeça mais baixa, o sangue vai para a cabeça, ele vai sentir uma sensação de pulsação e pode ter um pouquinho de sangramento, né? Uma vez o paciente mandou uma foto para mim, tinha um risquinho de sangue assim, ó, no travesseiro, ele fazendo um escândalo, hemorragia! Assim, não, querido, hemorragia é um negócio brabo, isso aí foi um risquinho de sangue, provavelmente você pressionou a região da cirurgia e sangrou, né? Mas não é nada demais. Então, se você pede para o paciente ficar com a cabeça elevada, evita um pouco esse tipo de situação. Fazer compressa com gelo, passar vaselina. Outra coisa, alguns pacientes, principalmente aqueles que têm abertura de boca pequena, né, que a gente faz o teste dos 3 dedos lá na anamnese, na avaliação clínica, e dá menos do que isso, há uma possibilidade de fazer uma queilite angular. O que a gente faz? Se você tem essa possibilidade, já pede para o paciente comprar um creme hidratante ou vaselina para passar naquela região que vai formar como se fosse uma assadura, né? Pelo próprio atrito do instrumental nessa região, forma aquele machucadinho. Fazendo a hidratação nas primeiras horas após a cirurgia, esse machucado é menor e cicatriza mais rápido, né? Acaba tendo uma recuperação mais rápida da região. E evita também ficar aquela mancha, né, que dá normalmente depois da queilite angular. Esse negócio de fazer bochecho eu não gosto muito, não curto muito que o paciente faça. Tá? A região, para limpar a região, se o paciente quiser, ele embebe a gaze num soro, ou então na clorexidina, né? Você passa o Perogard para ele, e aí ele faz a limpeza ali da região. Tá? Mas eu não gosto muito de pedir para o paciente fazer bochecho, porque ele não sabe fazer bochecho leve, né? Então ele vai fazer um bochecho muito forte, aí pode soltar o coágulo do lugar e a gente ter problema no pós-operatório. Uma que é muito importante o paciente estar ciente é que se ele tiver algum sintoma referente a febre, dor, né, e essa persistir por mais de 3 dias, ele tem que procurar você. Isso, normalmente no primeiro dia tem uma febrinha, tal, pode até acontecer, né, devido ao processo cirúrgico, às vezes foi um pouco mais invasivo, mas se não tiver nesse tipo de situação, principalmente se a infecção acontecer, se a pessoa começar a ter febre 2, 3 dias depois da cirurgia, é um sinal claro de infecção, né? É um sinal claro, então você precisa atuar rapidamente. Então é importante que ele te esclareça, né? Te notifique toda vez que ele tiver algum problema. Ou se estiver inchando demais, ou se estiver sangrando demais, ou se ele estiver com febre. A febre é um sinal claro de que está alguma coisa errada. Tá bom? Então é importante a gente estar sempre atento também. E falar para ele seguir rigorosamente o horário das medicações, sejam as medicações que você acredita ser necessárias, né? Alguns pacientes eu passo medicação antibiótica pós-operatória, alguns eu passo pré, depende muito do que eu vi na anamnese, do que eu vi, que eu avaliei. Mas normalmente a gente passa um anti-inflamatório, um analgésico, que é importante o paciente tomar, né, nos primeiros dias para ajudar a diminuir a inflamação, a infecção e ele ter um pós-operatório mais tranquilo. Não é que você vai tirar totalmente a reação inflamatória. O pessoal fala, anti-inflamatório no pós-operatório é ruim porque tira toda a reação inflamatória. É impossível você conseguir fazer isso, tá? Existe reação inflamatória na região, né? Acaba ficando. Mas, quando você faz o uso do anti-inflamatório no pós-operatório, o que acontece? Você tem uma diminuição daquela reação exagerada de inflamação. Então, o edema diminui, a dor diminui, o rubor, né, o calor diminui, mas a gente precisa do processo inflamatório para que haja cicatrização, né, mas você só vai diminuir um pouquinho os sintomas para o paciente ter um pouco de conforto no pós-operatório. E é interessante você ter assim um papel com um lugar para o paciente assinar, né, para que ele assine e assim você consiga ter que você entregou, né, as especificações para ele, bonitinho, assim ele consegue, você consegue evitar que ele fale que não foi avisado, que ele não teve nenhuma orientação, né? Só aqui assinado por você, que você teve orientação. Pode ser uma fotografia, tá? Que você coloca no prontuário clínico dele depois, tá? Não precisa ser necessariamente uma cópia dupla para você guardar e arquivar, né, gente? Chega de papel. Estamos na era das nuvens e você pode colocar tudo na nuvem, inclusive isso.
E vale, tá, gente? É totalmente válido, porque tem como, né, a justiça se certificar que aquele documento realmente é verdadeiro. Então não tem necessidade de você guardar um monte de papel, tá? Você pede para ele assinar, bate uma foto e entrega para ele. Bem simples. Eu vou deixar lá na área do cirurgião Jedi para que vocês possam fazer, mandar as orientações. E vocês podem colocar, eu vou deixar um arquivo do Word mesmo, para que você possa botar as suas orientações, que eu acredito que cada um de nós tem, né, aquelas orientações que a gente gosta de dar e tal, né? Então, gente, é importante que a gente faça o pós-operatório. Tão importante como saber fazer a cirurgia, é importante entregar as orientações do pós-operatório, porque se o paciente fizer as coisas da cabeça dele, ele vai futucar a região da cirurgia, ele vai meter um cotonete lá dentro, entendeu? E vai danar tudo, você vai acabar tendo um processo de alveolite, um processo de infecção. É importante você entregar esse papel aqui. Eu tenho um colega que o paciente dele teve uma infecção séria, né? Infecção séria. E por quê? Porque entrava comida no buraco, né, no alvéolo, e o infeliz ia lá com uma pinça que ele tinha, que eu não sei nem do que era, eu acho que era de coisa eletrônica, e tirava o resto de comida. O que aconteceu? Uma infecção, né? Óbvio. Ele teve uma infecção feia e quase perdeu uma parte da mandíbula, quase. Tá? Então, entregar isso aqui pode salvar vidas, né? Então é importante você fazer as orientações, explicar certinho para o paciente, até para que o pós-operatório dele seja tranquilo. Como que o paciente observa que você é um bom cirurgião? Quando você faz a cirurgia de forma rápida e indolor e quando ele tem também um pós-operatório tranquilo. Para ele ter um pós-operatório tranquilo, gente, é 50-50. 50% foi a sua cirurgia ser bem executada, bem feita e evitar, né, problemas e lacerações. Os outros 50% é o cuidado pós-operatório. É o cuidado que ele vai ter depois que fez a cirurgia. Nada melhor do que você, que é a parte esclarecida, entregar para ele como que ele tem que fazer isso. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui evita muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Quando eu era mais nova, eu tive um paciente que eu fiz, né, a cirurgia, dei a receita para ele, entreguei, expliquei que precisava tomar receita, expliquei tudo pós-operatório. Eu gasto cerca de 10 minutos só explicando o que o paciente tinha que fazer, mas eu não entregava o papel. O que aconteceu? Esse moleque foi para casa e não avisou os pais que tinha que tomar remédio. O que aconteceu? O paciente foi parar no hospital, internado. Dor, lascivante. Aí o pai veio com 3 pedras na mão, né, para bater na dentista. Aí eu cheguei aqui e eu falei assim, não, mas eu entreguei a receita para ele. Que receita? Eu disse, ele não tomou a receita? Então dá parabéns para ele. Dá parabéns para ele, que tudo que ele tá passando é consequência de ele não ter tomado a receita que eu passei. Aí o pai ficou com a cara no chão, né? Cadê a receita? Tá no bolso da minha calça. Então, problema, né? Então, gente, isso é fundamental, tá? Você entrega por escrito, tem a assinatura do caboclo aqui, acabou. Não tomou a receita porque você não quis? Aí você dá parabéns. Que nem eu fiz. Porque se a pessoa tá querendo sofrer, não é possível. Você tá passando remédio pra pessoa assim, não sentir dor, não ter problema, e a pessoa não toma, o que você pode fazer? Você não pode internar a pessoa e tacar a goela abaixo, né? Então, felizmente, a pessoa vai sofrer, né? Então é importante a gente passar isso aqui por escrito para não ter problemas.